Meu irmão, minha irmã, paz e bem. 24 de outubro de 2025, um ano que o Papa Francisco publicou a sua encíclica Dilexit Nos, Ele nos amou. Foi uma encíclica em que ele procurou falar sobre o amor divino e humano do coração de Jesus. Sim, ele estava falando sobre uma devoção que é muito cara, muito importante, muito tradicional na igreja, que é a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Sagrado Coração de Jesus, nós temos confiança em vós. Coração Santo, tu reinarás, tu, nosso encanto, sempre serás. Enfim, uma devoção que está muito presente. E o Papa Francisco quis, naquela encíclica, falar-nos sobre esse amor que deve provocar o nosso amor. A nossa prática cristã, o nosso amor a Deus e ao próximo, estão intimamente ligados. Mas eu gostaria de trazer aqui, eu queria ter trazido o texto da encíclica, mas aqui no meio das minhas coisas eu não consegui, para ver que aqui também tem uma certa bagunça, né? Não sei se na sua casa você tem algumas coisas assim. Aqui a Sheila sofre um pouco por conta de muita partitura, cifra, enfim, essas coisas que infelizmente não consegue ser tão organizado, né? Mas vejam, eu consegui puxar depois porque sempre nós temos os documentos da igreja disponíveis na Santa Sé, na página da Santa Sé, né? Então depois eu vou deixar aqui embaixo o texto dessa encíclica. Mas aí, em 5 capítulos, ele fala sobre a importância do coração, ele resgata esse dado importante da antropologia, quer dizer, o ser humano, ele, a partir do coração, como sede dos sentimentos, das escolhas, da afetividade, enfim, ele tem no coração um símbolo daquilo que ele é. O homem é capaz de uma maneira afetiva, de uma maneira que compromete a sua existência, ele é capaz de formular compromissos, enfim, é muito bonito o que ele diz. Agora, depois no 2º capítulo, são 5 capítulos, ele fala sobre gestos e palavras de amor. No 3º, este é o coração que tanto amou, da devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e que a gente sabe que muitas vezes é desprezado, não é amado, o amor não é amado, reclamava São Francisco, né? Enfim, aí a gente pode dizer que aqui está um ponto muito importante da encíclica, em que ele fala sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, e ali ele começa, ele prepara de certa forma o 4º capítulo, que fala amor que dá de beber, um amor que se doa, né, que traz vida, e o 5º capítulo, amor por amor. E aí o Papa coloca, me lembro bem, que ele traz uma espécie de atualização, um ar novo para a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Por quê? Porque uma devoção não pode cair no devocionismo, quer dizer, a devoção pela devoção. A devoção, deve fazer com que o nosso coração, a nossa fé, o nosso movimento cristão, no caso da fé cristã, né, ele se transforme numa prática. E aí é interessante, como não poderia deixar de ser, né, o Papa vai falando sobre as várias possibilidades de o nosso coração se voltar para o coração das pessoas, o coração da igreja, o coração do mundo, o coração das realidades, inclusive a casa comum. Mas vejam, hoje, um ano, pois justamente eu gostaria de começar a falar hoje, e brevemente, fazer uma introdução, porque na próxima sexta-feira vou retomar o tema, sobre a exortação que o Papa Leão faz a partir de um projeto que o Papa Francisco tinha de escrever. Ele queria escrever uma encíclica, o Papa faz uma exortação, o Papa Leão, sobre o cuidado dos pobres, a atenção aos pobres. E aí, daí a importância dessa exortação Dilexit Te, quer dizer, eu te amei. Então eu gostaria de trazer hoje, assim, alguns breves dados, algumas coisas, né, a respeito dessa exortação, e gostaria de começar lendo 3 parágrafos, porque aí a gente se prepara para, eu vou deixar aqui também o acesso a esse texto da exortação, para que você pudesse ir lendo durante essa semana, pesquisando, e na próxima semana nós podemos falar um pouco mais sobre o interior dessa exortação. Mas vejam os 3 primeiros
parágrafos dessa exortação que falam, contextualiza, e a gente sabe que o documento é muito bem escrito, como não poderia deixar de ser, né? Mas eu ainda não tenho o texto publicado aqui pela CNBB ainda, tudo eu fiz o pedido para a Livraria Católica aqui de Uberaba, mas não chegou ainda, né? Mas o Papa Leão diz: eu te amei. E ele cita, esse texto é tirado do Apocalipse, né, o capítulo 3, versículo 9. Eu te amei, diz o Senhor, a uma comunidade cristã que, ao contrário de outras, não tinha qualquer relevância ou recurso e estava exposta à violência e ao desprezo. Tens pouca força, mas farei que venham prostrar-se a teus pés. Mais na frente, né, o que ele diz, esse texto. Esse texto recorda as palavras do Cântico de Maria. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Ele cita o Magnificat, que está no primeiro capítulo de Lucas. O segundo número dessa introdução, o parágrafo diz: a declaração de amor do Apocalipse remete para o mistério insondável que foi aprofundado pelo Papa Francisco na encíclica Dilexit Nos, sobre o amor humano e divino do coração de Jesus. Nela, admiramos o modo como Jesus se identifica com os últimos da sociedade e como, através do seu amor, doado até o fim, mostra a dignidade de cada ser humano, sobretudo quando é mais fraco, mísero e sofredor. Contemplar o amor de Cristo ajuda-nos a prestar mais atenção ao sofrimento e às necessidades dos outros, e torna-nos suficientemente fortes para participar na sua obra de libertação como instrumentos de difusão do seu amor. O Papa Leão está citando algumas passagens do Papa Francisco na Dilexit Nos. E depois ele diz no terceiro parágrafo da introdução: por esta razão, em continuidade com a encíclica Dilexit Nos, o Papa Francisco, nos últimos meses da sua vida, estava a propor uma exortação apostólica sobre o cuidado da Igreja pelos pobres e com os pobres, intitulada Dilexit Te, imaginando Cristo, olha interessante, a dirigir-se a cada um deles dizendo: tens pouca força, pouco poder, mas eu te amei. Ao receber como herança este projeto, sinto-me feliz ao assumi-lo como meu, acrescentando algumas reflexões, e ao apresentá-lo no início do meu pontificado, partilhando o desejo do meu amado predecessor de que todos os cristãos possam perceber a forte ligação existente entre o amor de Cristo e o seu chamamento a nos tornarmos próximo aos pobres. Na verdade, também eu considero necessário insistir neste caminho de santidade. Olha o que o Papa diz, né? Porque no apelo a reconhecê-lo nos pobres e atribulados, revela-se o próprio coração de Cristo, os seus sentimentos e as suas opções mais profundas, com os quais se procura configurar todo o santo. O caminho de santidade de que fala o Papa aqui tem tudo a ver com o amor pelos mais frágeis, pelos esquecidos da sociedade. E muitas vezes pela Igreja. Meu irmão, minha irmã, essa foi uma introdução geral. Na próxima semana, na próxima sexta, eu trarei então as linhas gerais, o número 120, 121 parágrafos que tem aqui, mas uma visão geral para que a gente possa ler com profundidade, partilhar, ler com outras pessoas nas nossas comunidades, de uma maneira honesta, para dizer que, de fato, a nossa atenção para com os mais pobres da sociedade é fidelidade ao Evangelho de Jesus, fidelidade ao seu coração. Fraterno abraço. Paz e bem.